Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento ou hora que me estejam aqui a assistir a estas minhas apresentações, a hora que vocês estejam aqui no meu canal. Bem-vindos a esta que é a terceira lição deste método político de topo e, de facto, estamos aqui já em plenas oficinas coletivas, oficinas superiores, a trabalhar um conjunto de regras e princípios que são absolutamente basilares e essenciais. O primeiro, que teve a ver com seja sempre, no fundo, subserviente ao seu mestre, ou de alguma forma respeite sempre o mestre, tema sempre o mestre, e essencialmente não desrespeite o mestre, não é? Ou seja, ter esse aspecto. A outra lei tem a ver essencialmente com não confiar demasiado nos amigos, e agora temos aqui a ocultação das intenções como terceira regra de funcionamento da política. Portanto, a política de facto tem muito a ver com a criação de um espaço protegido de segurança no qual você possa desenvolver aquilo que são os seus projetos políticos e as suas ambições, tendo em conta que é um ambiente altamente competitivo, porque essa é a característica. Vimos que também tem uma característica de solidariedade e vimos que tem também uma característica que é definida pelo próprio ecossistema onde a própria sociedade se desenvolve, construtivismo. Portanto, uma visão mais realista, uma visão mais liberalista e uma visão mais construtivista. Mas, independentemente disto, partindo dessas visões das relações internacionais, a visão realista é ainda uma visão muito dominante. Portanto, o nunca ofusque o mestre, no fundo era isto que eu queria dizer há pouco, a regra é mesmo não ofusque o mestre, o não confie nos seus amigos, ou não confie demasiado nos seus amigos, e esta terceira oculta as suas intenções, esta tríade inicial, acho que dá muito bem atuada daquilo que é aqui a base de trabalho que nós temos, que vem não só de Robert Greene, mas também de Maquiavel. E, portanto, este tema convém pensá-lo, o que é que você pensa sobre isto, mas sobretudo em ambientes competitivos, políticos e de estruturas estatais, digamos assim, de serviço público. Normalmente isto é algo vital. Este princípio estratégico está enraizado, como já disse, nas obras de Maquiavel e Robert Greene, e aqui exploraremos como dissimular pode ser essencial na conquista e na manutenção do poder. Já agora aproveito estamos em véspera de Natal, hoje é dia 24, para vos desejar obviamente uma excelente noite de Natal. Espero que esteja tudo a correr bem e que passem um excelente Natal junto às vossas famílias. É curioso porque aqui as 48 leis do poder e concretamente aqui esta energia que tem muito a ver com Capricórnio ocorre precisamente na altura do Natal e da passagem de ano, que são duas alturas também especialmente relevantes. Não acho que sejam contrastantes propriamente com tudo aquilo que eu estou aqui a ensinar. Eu diria que são apenas perspectivas diferentes. Aliás, quem estuda a história, no fundo, de São Nicolau e do seu irmão, etc., sabe aqui, obviamente, também que isto tem aqui um outro lado, não é? O Natal tem também sempre um outro lado e, portanto, não deixa de ser interessante estarmos aqui na véspera de Natal a falar de 48 leis do poder, mas de alguma forma tudo faz sentido, não é? Numa certa perspectiva. Então, a lei 3 tem muito a ver com a ocultação de intenções, manter as pessoas na dúvida e quando não sabem o que você pretende, não se podem defender, ou seja, isto acaba por gerar assim uma vantagem. E o engano permite sempre dominar sem grande resistência, ok? Portanto, este é, digamos, as três razões que estão por trás da ocultação de intenções. Manter pessoas em dúvida, algo que lhe permite não só a sua defesa, como também permite dominar as situações sem grande resistência. Depois, aqui já a propósito do príncipe de Maquiavel, o príncipe e a virtude, Maquiavel defende que o governante deve esconder as suas intenções e manipular as percepções, ou seja, aqui estamos mesmo na ideia do governante. É preciso não esquecer que Maquiavel escreve este livro para os governantes da Europa do medieval, não é? E assim como um primeiro manual da política, como é que a política deve ser exercida, que se mantém válida até hoje, porque há princípios que na própria organização das sociedades, na organização política, acabam por se manter, não é? E há uma certa honestidade nesta forma de falar disto, não é? Disto que de honesto tem muito pouco, não é? Porque se estamos a enganar ou não estamos a dizer exatamente aquilo que pensamos, estamos exatamente a fazer o contrário. Mas na política há uma certa verdade, porque nada se esconde. Em política nada se esconde, verdadeiramente, e, portanto, as coisas acabam por ficar bem claras, até porque estamos no meio público.
Ao contrário, por exemplo, do infantário, que tem a ver precisamente com o lácio, com o meio privado, aqui é o oposto, é o meio público, aqui é onde tudo se sabe, onde nada se protege. Portanto, aqui estamos num elemento que é o absoluto oposto. A comunicação, na sua base, não é? A comunicação e, de alguma forma, também o conhecimento dos nossos traumas interiores tem muito a ver com secretismo verdadeiro e com manutenção dessa nossa identidade. Ora, por contraponto, quando nós estamos na esfera pública, tudo é exposto. Então, de forma a proteger, porque todos somos seres humanos, as nossas próprias mais profundas intenções, muitas vezes existe essa manipulação das percepções. E é neste contexto que nós temos de perceber o jogo das oficinas, não é? Porque há aqui também um jogo de oficinas que aos poucos vocês vão percebendo à medida que eu vou explicando cada uma das oficinas. A dissimulação é assim uma virtude estratégica em tempos de conflito e disputa de poder, e perceber aqui também o contexto deste príncipe e virtude. No fundo, o contexto é tudo, não é? Se nós percebermos as situações que mais nos chocam ou nos poderão chocar, e esta oficina choca, como acredito que também tenha chocado a oficina do terapeuta, porque ela fala muito de intimidade, mas são oficinas necessárias. Sem estas oficinas é impossível perceber o funcionamento das terapias, ou da terapia, ou da forma como se faz terapia, ou da forma como se faz política. Portanto, aqui é um elemento essencial do político de topo. Depois, o slide 4 fala de teorias das relações internacionais. Mais uma vez, eu pego sempre nisto. O realismo olha muito para este princípio que estamos aqui a discutir hoje, acerca do engano e de não deixar as intenções claras. O realismo diz que o poder é tudo e o engano é a ferramenta legítima. Já o liberalismo entende que ocultar intenções pode proteger interesses nacionais em ambientes frágeis, ou seja, também há aqui um contexto onde a ocultação de intenções é justificada. Finalmente, o construtivismo diz-nos que manipular percepções para influenciar as identidades é muitas vezes verificável e existente. Portanto, pode ser necessário e acaba por acontecer. Portanto, é um bocadinho isto que queria aqui trazer, também esta perspectiva das relações internacionais, para perceberem que mesmo no liberalismo e no construtivismo também existe uma aceitação desta lei. Acerca do jogo de manipulação, temos então aqui um exercício prático que eu pretendia aqui trazer, ou seja, em que tenha aqui dois passos, definir objetivos secretos, e um segundo passo que é introduz a confusão e engana acerca dos mesmos. Ou seja, faça aqui um jogo de manipulação, obviamente não explico que está a fazer este jogo, e ao mesmo tempo ofereça informações contraditórias e distraia os seus oponentes. Isto pode ser também feito à vez para ver e até pode ser um jogo, aliás há um jogo muito interessante que se pratica que tem a ver com a identificação de quem é quem, não é? Em que a pessoa tem que se descrever e tem que dizer como é que ela é quando está identificada, não é? Normalmente isso fazia-se muito com as crianças, não é? Em que elas têm uma carta na qual têm uma designação e depois vão ali questionando até a pessoa descobrir quem é que é, não é? No fundo, esta questão da identidade. Aqui é muito similar, não é? Este jogo de manipulação e engano. Depois, parte 2, manipular as percepções dos outros, ainda dentro do jogo de manipulação e engano, e depois descarte dentro deste contexto os aliados inúteis, ou seja, aperceba-se da dinâmica, no fundo é isto que eu queria aqui dizer, ao longo deste jogo. A primeira parte cria a situação, na segunda parte vá percebendo como é que vai fazendo essa manipulação e descartando os tais aliados inúteis. E, portanto, muda a aliança estrategicamente, justifica as mentiras construídas e vá justificando, digamos assim, esse jogo de quase póquer naquilo que está a fazer. E, portanto, ao fim e ao cabo, para perceber também como é que isto funciona em termos de uma dinâmica social de jogo, ok? E aqui um exemplo prático de um jogo que você pode estabelecer para trabalhar precisamente esta situação do trabalho do engano. A reflexão ética e estratégica. No fundo, depois, perante isto que esteve aqui a fazer, este jogo que esteve aqui a levar avante, digamos, com pessoas da sua confiança, tentar aqui fazer, digamos, alguma reflexão também sobre aquilo que é o funcionamento deste tipo de jogos e deste tipo de situações, não é? Portanto, aqui fazer uma reflexão ética e estratégica em que você perceba se você alcançou os seus objetivos ocultando as suas intenções ou não, ou se teve melhores resultados quando ocultou intenções. Atenção, muitas vezes este ocultar de intenções também pode surgir de você pura e simplesmente não revelar as suas intenções durante o período em que está a tentar atingir os seus objetivos. Muitas vezes as pessoas não falam sobre aquilo que são as suas vitórias, os seus objetivos durante um X período de tempo, e isto permite-lhes ir estruturando e evoluindo, digamos, naquilo que são os seus projetos.
também é válido para se questionar desta maneira. Se você ocultou os seus objetivos nesses momentos em que esteve ocultando as intenções. Depois, se houve consequências éticas de ter feito isso, e aqui temos muita diferença entre aquilo que é a omissão e a mentira, porque enquanto a mentira tem uma consequência direta, a omissão pode não ter. Ou seja, muitas vezes nós não revelarmos determinadas informações ou mantermos para nós determinado tipo de informação, a chamada reserva mental, isto pode não ter uma consequência ética. Já a mentira terá certamente sempre uma consequência ética, porque é dizer o contrário daquilo que se pensa. E a mentira é colocar-nos numa posição de fragilidade. Portanto, a ocultação é um pouco diferente da mentira. E o que nós estamos aqui a trabalhar a nível desta lei é ocultar as intenções. Não é mentir. Ocultar as intenções é antecipar mentiras, é evitar inclusivamente a mentira. A mentira gera fraqueza e normalmente está associada a vícios e dependências. Já a ocultação de determinadas informações é poder e é forma de controle. O que é que aprendeu sobre poder, manipulação e confiança? Esta é outra pergunta também acerca do jogo. E finalmente discuta os limites morais dessas ações com as pessoas com quem esteve a fazer esse jogo e de alguma forma a aprender e a colaborar em conjunto. Dito isto, passamos. Dizia eu que, dito isto, passamos então para o slide final, acerca de rotina de poder e reflexão. Ou seja, depois de ter aqui estado a trabalhar este jogo, que é um jogo interessante, que funciona com cartas, não é? Em que as pessoas vão adivinhando o que é que cada um dos outros é, ou que façam um jogo de poder, e a partir do qual estabeleçam alianças para depois descobrir essa identidade. Tudo isto leva a uma rotina de poder e reflexão. Faça esse jogo com frequência, trabalhe com os seus amigos, crie a rotina, observe, primeiro faça uma observação em contenção, depois pequenas manipulações estratégicas e finalmente nos últimos 15 dias uma aplicação e reflexão prática. O primeiro período em que vai fazer este jogo, os primeiros 15 dias, é mais para uma observação e trabalho da sua contenção, do seu autocontrole. Depois, já com pequenas manipulações estratégicas e, finalmente, uma aplicação e reflexão prática. Registre, isto é muito importante, ter um livro no qual vai registando todas as suas atividades e refletindo continuamente sobre elas, para depois tirar conclusões mais aprofundadas. No fundo, era isto que eu tinha para vocês, e aqui nesta vossa terceira lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.